A pessoa compartilhou que tem pensamentos invasivos, intrusivos, né? Pensamentos até de preconceito. Ela não quis especificar o que era, mas ela falou que são pensamentos que fazem ela sofrer e que ela não dá conta, não consegue não pensar sobre essas coisas. Ela já percebeu que o uso das redes sociais piora um pouco isso, já parou de usar as redes sociais e não adiantou, porque a cabeça continua ali naquele looping, até quando ela está em momentos de descontração, com os amigos, ela se pega com aquela voz de pano de fundo, né, lembrando as coisas que fazem ela sofrer. Então, como parar, interromper esses pensamentos que fazem a gente se sentir mal? Primeiro, parando de dar para esses pensamentos uma força, um valor que eles não têm, né? Um pensamento é só um pensamento. Ele não precisa ser uma verdade absoluta. Ele não precisa ser uma crença engessada que você precisa acreditar cegamente no que aquele pensamento está te dizendo. Então, primeiro é ter essa percepção de que é só um pensamento. O pensamento veio e aí você não precisa acreditar cegamente naquilo. Você pode racionalmente pensar, né? E aí vai ser um outro pensamento. Isso é só um pensamento. Um pensamento pode ser outro. Então, se o meu pensamento, né, foi de ai meu Deus, eu detesto essas pessoas, e aí você se sente culpada porque de repente é sua família, você não precisa acreditar naquele pensamento. Eu detesto aquelas pessoas e agora o que eu faço? É minha família, eu sou uma pessoa horrível, eu não devia detestar minha mãe, eu tinha que amar minha mãe, meu Deus, que tipo de ser humano eu sou. Calma, respira, é só um pensamento. Se você não está satisfeito com aquele pensamento, que é detesto minha família, ou qualquer outro pensamento, tô sem dinheiro, nada dá certo pra mim, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, relacionamento é muito difícil, casamento é muito difícil, é impossível ser feliz nesse país, o mundo não presta, só tem guerra, só tem político corrupto, sei lá o que você está pensando, que está te fazendo mal, que está te fazendo sofrer. Você tem que primeiro lembrar que um pensamento é só um pensamento e que um pensamento pode ser outro. Os Abraham falam que a gente tem que tentar buscar sempre um pensamento um pouco melhor. Então, nesse exemplo que eu dei, se a gente pensa, eu detesto a minha família, quando você se pegar pensando isso, e já que esse pensamento te faz sofrer, você vai tentar introduzir pensamentos um pouco melhores. O que é um pouco melhor do que eu detesto minha família? Bom, eu detesto minha família, mas é a família que eu tenho. Mas foi através dessa mulher que eu cheguei ao mundo. Mas, bom, eu posso, se eu moro com a minha mãe que eu detesto, né? Eu posso trabalhar e ter condição de sair de casa para não ficar mais tendo tanto contato com essa mulher que eu detesto. Enfim, qualquer pensamento que vai amenizando esse peso que você mesmo está dando, né? Os Abraham também falam que as aflições, elas são autoimpostas. É a gente mesmo que se sabota. Igual meme, né? Eu não preciso de ninguém para fazer porque eu mesmo faço. Eu mesmo me saboto. Então, a gente começa a sair desse ciclo de vitimização que quando a gente reclama, né, quando a gente está com um pensamento negativo, a gente está com um pensamento de dor, de sofrimento, e é quase que um pobre coitado de mim. O que eu vou fazer da minha vida, uma vez que, meu Deus, pobre criatura que sou, olha só a minha vida. E aí, 2 pontinhos, bota aí o que você quiser depois, né? Tô gordo, tô feio, sou chato, ninguém me ama, ninguém me quer, a vida, o céu, o azar. Independente disso, esse discurso, essa história que você está se contando, essa história que você está criando, que é só um pensamento,
é a história que tá te colocando numa posição de vítima, e a vítima, ora bolas, não pode fazer nada. Ela é apenas uma vítima. Então, quando a gente entende que a gente tem responsabilidade por essas histórias que a gente está contando, e aí você pode falar, não, mas eu não estou contando nenhuma história. Eu estou falando da verdade absoluta. Será? Será que é a verdade absoluta? Será que é só essa verdade? Ou será que um pensamento pode ser outro? Então você está, de repente, focando numa coisa que está te deixando muito triste e está se colocando num papel de vítima num lugar de que não há nada a fazer. Quando você consegue se empoderar no sentido de, peraí, deixa eu contar uma nova história? Tá, beleza, eu tô no fundo do poço. E agora? Agora só dá pra olhar pra cima. Agora eu vou tentar pedir ajuda. Agora eu vou tentar escalar isso aqui. Agora eu vou tentar pensar numa solução. Eu vou encontrar uma solução. Outras pessoas já estiveram num lugar assim. Eu já estive num lugar assim. Eu já tive mal. Eu já superei. Eu já passei por isso, isso e isso. E já conquistei isso. E aí você começa a se empoderar, porque você começa a perceber que tem saída, que tem solução. Você começa a mudar os discursos que você está falando para você. E isso muda tudo. Então, nesse sentido, voltando para a história dessa pessoa que está lá com os amigos rindo e vem aquela vozinha de fundo dizendo alguma coisa negativa que faz ela sofrer, é o momento de tomar consciência, de estar presente no aqui, no agora e fazer escolhas. Porque no momento que você se vê como responsável pelo que você está pensando, pelo pensamento que você está criando, você pode escolher outro. E aí você faz escolhas melhores. Então veio o pensamento negativo que está te fazendo sofrer, eu quero esse pensamento, eu quero continuar pensando assim, eu quero continuar acreditando nisso? Não, então muda, troca, pensa outra coisa, pensa de outro jeito. E isso não é uma coisa pontual. É diário, é todo dia, é o dia inteiro, o tempo inteiro se vigiando para perceber o que está passando na sua cabeça. E se isso está te fazendo bem ou não. Se estiver fazendo bem, ótimo, continua pensando assim. Se estiver fazendo mal, é hora de dar uma parada e fazer novas escolhas. Que vocês tenham escolhas e que possam escolher bem, que possam fazer boas escolhas.